Olá, eu sou Lohane Martins e está começando mais um episódio do Estúdio Tribuna Online. Hoje vamos conversar com Murilo Carvalho. Ele é engenheiro de produção e fundador da Luma Ensino, uma plataforma de aulas particulares. E hoje vamos conversar sobre a tecnologia na educação, o uso do ChatGPT para melhorar o aprendizado do aluno. Olá, Murilo, tudo bem? Tudo bem, Lohane. Obrigado pelo convite, pela participação. Uma honra estar aqui na tribuna para poder compartilhar um pouco hoje aqui com vocês. Murilo, vamos começar falando desse assunto que tem trazido muito burburinho, né? Essa questão do ChatGPT, né? No começo teve muita preocupação do aluno usar o ChatGPT para responder, né, para fazer os exercícios, mas hoje a gente já vê que tem um outro aspecto que ele pode ajudar aí dentro da sala de aula, né? Queria saber um pouquinho como que o ChatGPT pode ajudar, como que você acha que isso pode ser introduzido na vida escolar desses alunos? Então, é importante falar primeiro, né, do que é o ChatGPT. A gente ouve falar a sigla, ouve falar, né, que é um tipo de inteligência artificial um pouco mais avançada e de fato causou esse temor em muita gente, essa adesão. E desmistificar um pouco também, né? O ChatGPT ele é uma inteligência conversacional, uma inteligência artificial conversacional. Ou seja, o que significa ela ser conversacional? É aí que está a grande diferença do ChatGPT para as outras ferramentas de tecnologia que nós tivemos até agora, ou mesmo das inteligências artificiais. Então, assim, quando eu falar ChatGPT, eu vou estar falando de qualquer inteligência artificial que é conversacional. Uma inteligência artificial conversacional é uma inteligência que ela consegue entender aquilo que nós humanos falamos dentro da nossa linguagem e, a partir daí, bolar soluções. Eu acho que pode sim ser uma inteligência maior, uma revolução maior do que o smartphone, porque ela é um ganho de produtividade em todas as áreas, inclusive na área de educação. Eu acho que não dá para negar e nem fingir que não existe, né? Eu acho que é pior a gente seguir por esse caminho. Vou fazer um parêntese aqui. Você falou sobre essa questão de que não dá para fugir, né, desse tipo de tecnologia dentro da educação. Mas por que tem tanto medo em relação à tecnologia? Não é a primeira vez que a gente vê essas discussões de tecnologia e educação, né? A tecnologia na educação, a gente viu essa discussão justamente com o smartphone, se entra, se não entra dentro da sala de aula, né? A gente viu os games, se entra, se não entra, se faz parte ou não do ensino. Por que tem sempre esse medo da tecnologia dentro da sala de aula? Toda vez que a gente tem algo novo chegando, acho que não só dentro da sala de aula, o primeiro movimento é de causar uma repulsa e uma dualidade. O ChatGPT, por exemplo, ele substituiu muitas funções do mercado de trabalho. A Luma, por exemplo, ministra e coordena toda a rede social dela, toda com ChatGPT, por exemplo. Depois eu vou dar alguns exemplos de aplicações, vai ficar mais claro. Mas esse medo é comum quando alguma coisa nova chega, especialmente na educação é mais comum ainda. A nossa educação, ela evoluiu em muitos aspectos, só que em muitos aspectos ela é muito similar ao que era 100, 150 anos atrás. A nossa sala de aula é a mesma, por exemplo, né? A gente tem várias coisas. E não foi a primeira vez, né? Acho que aí eu posso errar a data aqui, eu peço desculpa, mas se eu não me engano, na década de 70, com a introdução da calculadora, acharam que a matemática ia acabar. Então, assim como as outras tecnologias, é preciso olhar com cuidado, o medo vai causar mesmo. E é bom que se tenha esse medo, na verdade. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode negar, a gente também não pode introduzir de qualquer maneira ou não instruir o aluno. Porque, de fato, o ChatGPT na mão de uma pessoa fazendo mau uso dele, a gente pode levar para... ele tem um lado nocivo também, ele diminui um pouco a capacidade de formulação, capacidade de estruturação de alguns pensamentos, de algumas coisas em relação aos alunos. Então também é importante ter esse cuidado. Então a gente não pode afastar, mas também tem que ter um cuidado ali para poder colocar ele em sala de aula. E como que, voltando ao que eu tinha perguntado, né, primeiramente, como que a gente pode usar o ChatGPT de forma a ajudar, né, no aprendizado do aluno, como que ele mesmo, né, o próprio aluno, a gente está vendo vários cursos aí na internet, cursos rápidos, de como usar o ChatGPT para isso, para aquilo outro. Mas qual que é o segredo, como usar isso para o aluno para que ele consiga melhorar o aprendizado dele? O ChatGPT ele pode ser uma espécie de bicicleta para o cérebro, né?
Assim como o smartphone que colocou muita informação na palma da nossa mão, tem um lado positivo e um lado negativo, o ChatGPT ele vai seguir o mesmo caminho. O que eu acho importante falar, antes de entrar na aplicação e como ela pode ser melhor formulada e discutida dentro do âmbito escolar, é entender ali para aquele aluno o que de fato o ChatGPT está ali produzindo e o que ele é capaz e o que ele não é capaz de fazer. Porque, como eu falei, é uma revolução, mas tem um hype muito em cima dela, né? Como eu falei com vocês, a fonte do ChatGPT, ele cruza uma infinidade de fontes para poder prover uma resposta. E ele não vem com aquela fonte autorizada. Quando você pergunta a fonte para ele te dá 5 fontes diferentes. Eu já fiz o trabalho de pesquisar e aquilo não é muito conciso, não. Porque ele acaba cruzando tantas bases de dados que a fonte do que ele está informando acaba se perdendo. Então, assim, o ChatGPT ele não substitui a fonte da escola. Uma resposta dada pelo ChatGPT, uma resposta dada por um professor que tem uma fonte segura ali a partir da escola, o ChatGPT não substitui a fonte da escola e a fonte do professor. Então, a escola continua com o papel dela, a escola continua com a autoridade que ela tem sobre o conteúdo, e isso o ChatGPT não consegue trocar. Voltando para a pergunta que você fez, como é que o aluno pode usar e como é que pode ser interessante? O ChatGPT, ele em essência, ele nada mais é, porque muita gente pergunta, né, é um cérebro que está pensando por trás, ele tem uma consciência própria. O ChatGPT ele não tem uma consciência própria. Ele é uma equação que coloca a probabilidade de uma palavra vir depois da outra a partir de tudo que ele aprende. Ele é basicamente isso, é uma coisa muito simples, só que ela vai num nível tão alto de programação que ela acaba formulando respostas que você literalmente não consegue identificar se você está ou não conversando com... Como se fosse aquela sugestão de palavra quando a gente está escrevendo alguma coisa no WhatsApp. Exato, mas isso é elevado à 10ª potência. Na escola, o que a gente tem ali? A gente tem um aluno que ele vai aprender a usar isso, muitas vezes, como o que eu falei antes, uma bicicleta para o cérebro, né? Então, como é que eu vou aprender a fazer perguntas, que é uma coisa muito importante na educação? Se você sabe fazer as perguntas certas ali para o ChatGPT, a gente chama de alimentar o prompt de comando. O que é o prompt de comando? Eu quero que você faça isso, isso, isso. A maneira que você pergunta, você consegue chegar mais próximo da sua resposta. Sim. Eu acho que o aluno ele tem que ser desenvolvido para usar com segurança, de modo a ter uma opinião crítica em cima daquilo que vem sendo estudado. É por isso que o papel da escola é tão importante junto do aluno para fazer isso. Entender a fazer as perguntas, entender muito mais a fundamentação e a base e utilizar o chat como se fosse o conhecimento que ele vai preencher essas lacunas. E tem como o professor, o pai, identificar esse mau uso do chat GPT? Ele consegue saber que... A gente está muito no início, né? E toda vez que a gente surge de tecnologias, a gente começa a surgir várias outras, né? Então, já tem ferramentas para identificar se determinado texto foi ou não escrito pelo ChatGPT, esse tipo de coisa e afins, né? Eu acho que está muito no início para falar ainda, porque vão surgir ferramentas. O próprio ChatGPT criou-se uma discussão muito grande em muitos países. Então, tem país que proibiu, tem país que liberou. Então, assim, é o que acontece com toda a tecnologia. Estava conversando sobre o Uber aqui antes de iniciar o podcast. O Uber foi assim também, né? Até entender como é que funciona, como pode funcionar. Eu acho que o papel dos pais nesse momento é ter um trabalho educativo. De falar, olha, a importância está aqui, mas é muito nocivo que você trabalhe aqui. Nosso cérebro é muito plástico, ele aprende muito com os comandos que a gente dá, né? Então, se o filho começa a aprender a usar o ChatGPT de muleta, o pai tem que falar para ele, olha... E o Luma, você falou que é uma plataforma de aulas particulares, né, com professores. Os professores também conseguem usar isso dentro da sala de aula, de alguma forma? De que forma, na verdade, né? Ele consegue usar o ChatGPT para auxiliá-lo na aula? Então, legal você falar isso. Nós na Luma, né, a gente é muito embaixador dessa questão para os professores, porque, como eu falei já no início, né, o ChatGPT, ele acaba sendo... É como se você ganhasse vários assistentes. E para o professor é assim também, tanto na escola quanto no caso da Luma, né? A Luma é um plano mensal de aulas particulares. Então a gente tem uma base com mais de 150 professores. A gente já atendeu mais de 4.000 famílias até hoje, né? Famílias que precisam de algum acompanhamento.
Então a gente treina o professor para ele ser uma espécie de personal de educação da vida daquele aluno, para que aquele aluno, seja no que ele quer desenvolver mais ou naquilo que ele tem um pouco de dificuldade, que aquilo não deixe gaps para que ele possa desenvolver o seu aprendizado. Agora imagina um professor a gente tem professor que tem 30 alunos, 25 alunos na Luma. É 25, 30 aulas que o professor tem que preparar muitas vezes. Existem inteligências conversacionais, a gente, enfim, vou dar um spoiler aqui, mas a gente está lançando um curso de comunicação assertiva na Luma, e esse curso a gente produziu, não a ementa do curso, a ementa do curso foi feita por um professor contratado dentro da nossa metodologia, mas existem inteligências conversacionais, a do ChatGPT, né, que é o Copilot da Microsoft, vai ser lançado nesse trimestre, mas existem outras que você consegue colocar isso dentro, por exemplo, de uma plataforma e falar, cara, eu preciso de uma apresentação. E ele pega aquele documento de Word e produz uma apresentação de slides daquilo ali. Então, antigamente era um dia para fazer uma aula dessa, né? Hoje em dia você faz com 2, 3 comandos. Os vídeos institucionais da Luma a gente produz com 1 minuto, 1 minuto e meio, com inteligência artificial também. Essa inteligência conversacional que eu estou comentando com vocês. Então, o professor ele consegue fazer planos de aula de maneira muito rápida. Ele consegue, por exemplo, adaptar a aula para que aquela turma gosta, né? Então, vamos supor que ele está dando aula de dinâmica ou de cinemática, de física, e está tendo uma polêmica na sala sobre futebol, e enfim. Ele consegue jogar no ChatGPT e falar, cara, eu quero uma lista com exercícios do tipo que cai no Enem, para determinado nível, para terceiro ano, por exemplo, mas com exemplos de futebol. Ele vai pegar uma lista totalmente personalizada para poder trabalhar. Que bacana. Totalmente personalizada. Então o professor é como se ele ganhasse vários assistentes. O professor de português, por exemplo, ele consegue corrigir redação. O professor consegue corrigir exercícios pelo ChatGPT. No caso da redação, né, aí você usa a versão paga, mas é $19 por mês, é muito barato. Você consegue treinar ele, né? Falar, olha, chat, não me responde agora não. Mas eu vou subir algumas redações para você poder corrigir. Se o aluno tiver um erro de português, você tira meio ponto. Se tiver erro de pontuação, você tira mais meio. Beleza? Ó, sobe uma no chat. O chat devolve com a pontuação. Aí você tem que treinar a plataforma. Olha, não gostei do jeito que você corrigiu. Eu corrigiria da forma XYZ da seguinte forma. Ele entende o que você falou e corrige de novo. Até a hora que você fala, tá bom. Aí você consegue botar as outras redações, um trabalho que você gastaria uma semana. Ele consegue corrigir questão de prova, entre outras coisas. Então é como se o professor ganhasse um assistente. E o ChatGPT ele não substitui o professor, à medida que a fonte do professor ela é mais confiável que a fonte do ChatGPT. Então... que tem sempre o grande medo, né, da substituição. Assim, quando a gente escuta sobre a inteligência artificial, tem esse medo de que vai substituir, que vai tomar o lugar... Mas, na verdade, tem como conciliar, então. Não só tem como deve conciliar, né? E o professor, especialmente, a vida inteira ele faz um trabalho que vai muito além do técnico, né? É um trabalho de amparar o aluno, de dar confiança, de ensinar coisas além, como uma rotina, um hábito, um bom comportamento. Então, deixa essa parte técnica para você ter uma ajuda de um assistente. O professor, normalmente, ele tem um gabarito para criticar aquilo ali. Então, eu acho que pode ser encarado dessa forma. Acho que é isso, Murilo. Muito obrigada. Você queria falar mais alguma coisa, deixar algum recado para quem está assistindo a gente? Não, eu queria agradecer primeiro o convite. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa temática, né? Falar sobre tecnologia na educação, em vez de repelir, trazer para dentro. E a gente procura muito esse discurso dentro da Luma. E eu acredito que a gente possa olhar para um bom futuro aí na educação, conciliando a tecnologia nesse processo. Beleza? É isso, muito obrigada. E este foi mais um episódio do Estúdio Tribuna Online, que está disponível na versão impressa de A Tribuna, no site do Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e também nos principais tocadores de podcasts.